Assunto de aula de hoje será estimação da potência do ser humano em um salto para cima, certo? Então, vamos desenhar um eixo vertical primeiro. Será eixo Z, por exemplo. E vamos pensar que aqui é a superfície da Terra, certo? E imaginamos um ser humano que prestes fazer um salto. Então, para fazer um salto, o ser humano normalmente vai abaixar, vai se abaixar assim que os joelhos quase ficam na altura da terra, ó. Certo? Nessa posição seria a posição 1, certo? Nessa posição, o ser humano vai se forçar, quer dizer, agir com uma força F sobre seu corpo para cima. E outra força vai ser a força de gravidade. O ser humano tem massa M. Certo? Então, ser humano vai começar a saltar para cima e vai ter uma posição 2, onde ele vai perder contato com a Terra. Então, vai ser essa posição 2. Certo? Posição 2. Então, nessa posição, ele perde contato com a Terra e aí, nesse caso, começa a agir somente uma força de gravidade. E nessa posição, 1, quando ele se abaixa, a velocidade inicial, quer dizer, é 0. Nessa posição, 2, velocidade é máxima atingida. Certo? Para cima, né? Velocidade é máxima atingida e ele vai para cima, né? Fazendo o salto. Então, vai ter uma posição 3, onde ele vai atingir uma altura máxima, o seu salto. Essa altura máxima vai ser essa altura H. H, certo? E velocidade aqui, final E0, certo? O. Então, o problema é estimar a potência dessa força F que você vai agir, o ser humano vai agir sobre seu corpo para fazer um salto. Primeiro, nessa posição 1, entre posições 1 e 2, certo? Nós temos duas forças que agem sobre o ser humano. É a força sua menos força de gravidade. Essas forças fazem trabalho. Então, para definir esse trabalho, vamos pensar que essa altura inicial entre posição 1 e 2 é ΔZ. E vamos pensar que todo o corpo com massa M vai deslocar nessa altura ΔZ. Porém, isso não é exatamente verdade, porque a parte do corpo abaixo do joelho não é o que, quer dizer, passa a mesma altura também, tá? E vamos pensar que isso a gente pode descartar. Pensar que, por simplicidade, toda a massa passa essa altura ΔZ. Então, as forças que agem nesse caminho de 1 para 2 é F, força, e força de gravidade, mg. Esse caminho ΔZ. E esse é o trabalho total feito, certo? Esse trabalho aumenta o quê? Na posição 2, quando o ser humano perde contato com a Terra, ele tem energia cinética devido à ação dessas duas forças, devido ao trabalho total feito. Essa energia cinética, esse aqui. E na posição 3, devido à força de gravidade, né, única força entre 2 e 3, que age, essa energia cinética é transformada em energia potencial, altura H, certo? Então, temos a primeira equação. Para achar a potência, e nesse caso a gente vai pensar a potência média, e também a gente vai supor que a força F que o ser humano age sobre seu corpo para fazer salto, fica constante entre posições 1 e 2. No 2, ela quer dizer, após do 2, 2 é o momento quando essa força cai ao 0, certo? E 1, essa força começa como F,
de 0 a F, então a força fica a F entre posições 1 e 2 e cai ao zero na posição 2. Quer dizer, haja somente a força de gravidade porque não tem contato com a Terra. O ser humano não pode agir sobre seu corpo se não tem contato com outro corpo. Não é o Barão Münchhausen que aqui vai se saltar pegando pelo cabelo, né? Não é assim, não. Tudo bem? Então, a potência média, então vai ser, como a força é constante, a força na velocidade média, aula 28. Como é que achar a velocidade média? Então, essa velocidade é entre posições 1 e 2. Na posição 1, velocidade inicial é 0. Na posição 2 é aquela máxima atingida, que tem a ver com a altura máxima h, que o ser humano vai saltar, certo? E como entre posições 1 e 2, duas forças que hajam são forças constantes, esse movimento é sob aceleração constante, certo? A gente sabe, velocidade máxima num movimento com uma aceleração constante, velocidade inicial mais velocidade final, quer dizer, entre posições 1 e 2, certo? Sobre 2. Como a inicial é 0, essa é a velocidade máxima sobre 2. Então, nós temos que saber o que a gente precisa saber para calcular essa potência aqui. A força que a gente vai achar nessa equação, certo? E dessa equação, a gente precisa saber a massa do corpo, a altura ΔZ, essa é a altura h, certo? E é isso. A velocidade a gente vai achar, a velocidade máxima, dessa parte dessa fórmula aqui, usando a altura e massa. E gente, precisa saber claramente a aceleração de queda livre. Então, vamos fazer esse cálculo simples. Tá? Eu passo para um novo quadro. Esquecendo o desenho. Então, a gente tinha duas equações. Entre posições 1 e 2, fazendo o salto, tem duas forças agindo. Força F, força do salto do ser humano sobre seu corpo, menos força de gravidade. E a gente passa a altura ΔZ. Essa altura ΔZ é basicamente do abaixo para a posição reta vertical, certo? Basicamente, a distância igual ao comprimento dos pés, certo? Mais ou menos, certo? Então, a gente vai pensar que esse comprimento dos pés. Essas duas forças fazem um trabalho, aumentam a energia cinética do corpo, até a velocidade de 0 até a máxima. E essa velocidade quando a gente perde contato com suporte, a Terra. E essa energia cinética transformada em energia potencial na altura h máximo do salto. Segunda equação, potência média, era a força que a gente supõe constante, força, na velocidade média. Velocidade média entre posições 1 e 2. Posição 1 abaixo, o ser humano se abaixa, velocidade inicial 0. Velocidade na posição 2, quando ele perde contato com a Terra, é velocidade máxima. E velocidade média, no movimento com uma subaceleração constante, duas forças que são constantes, F e mg, certo? Então, a aceleração é constante. E velocidade média, então, velocidade máxima sobre 2, porque a velocidade inicial é 0. Então, aqui nós temos, da equação 1, nós vamos ter a força F. Então, a gente vai usar essa parte da equação 1. Então, o que a gente pode medir? A gente pode medir velocidade máxima, mas isso é muito difícil, né? Velocidade instantânea, no momento específico. Mas a gente pode medir a altura com facilidade. Então, a gente vai usar essa parte da fórmula aqui, ó. Esse é a altura, mgh. Então, F igual mg, coeficiente comum, aqui vai ter h mais ΔZ dividido por ΔZ. Então, 1 mais h dividida por ΔZ. Como eu falei, a ΔZ é comprimento dos pés. Esse posição abaixo até a areta, quando você perde contato com a Terra, certo? Esse também dá para medir. H dá para medir, L dá para medir, massa dá para medir, G é conhecido, a gente pode achar a força. Mas não precisa somente achar a força, precisa achar potência. Então, potência, a força na velocidade média. Velocidade, esse a gente vai achar da conservação da energia, essa parte aqui. 2gh raiz quadrada. Só que essa era 2gh velocidade máxima sobre 2. Então, vai ser gh sobre 2 raiz quadrada. Certo?
Então, pegamos aqui a força dessa equação. Pegamos aqui GH sobre 2, velocidade média, e esse coeficiente de das alturas, ΔZ. Ó. Então, a potência, então, é igual M no G3 sobre 2. Aqui, a altura máxima sobre 2, raiz quadrada. 1 mais a altura máxima, comprimento dos pés. Ó. Essa é a fórmula que a gente derivou. Pela potência média, na condição que a força que a gente age sobre seu corpo fica constante, certo? E ΔZ é mais ou menos igual ao comprimento dos pés. Então, se você esse L é comprimento dos pés, esse H é a altura máxima do salto. Ele entra também aqui. Então, essa fórmula que a gente vai usar num teste do parte 2, onde esse teste é realmente fazer salto. Como é que fazer esse salto, como é que medir esse H, vai ser explicado naquele teste. Então, precisa um cinto, basicamente. Um cinto ou fazer marcação com mão, não a parede, certo? Por enquanto, eu vou fazer a seguinte observação. Eu vou escrever essa fórmula de novo. Eu vou fazer a seguinte observação que se chama princípio antropológico. A gente vai aprender o que é isso agora. Então, potência máxima de um salto de ser humano, M, eu vou escrever assim, G3 sobre 2 gera raiz quadrada da altura sobre 2. Raiz quadrada é aqui 1 mais a altura sobre comprimento dos pés. Ó. E vou estimar a ordem de grandeza dessa coisa. E aqui eu uso o princípio antropológico. Eu nem preciso saber nada sobre esse HL. Claramente, ser humano não pode voar na Terra, certo? Salto que ele pode fazer vai ser salto na altura, na ordem de grandeza da sua, quer dizer, altura mesmo. Ordem de grandeza, lembra? Os números que duas ordens de grandeza diferentes, números que se distingem para um fator 10, mais ou menos. Então, esse H vai ser na ordem da grandeza do L, certo? Isso, 1 mais H no L vai ser na ordem de grandeza do 2. 2 não muda a ordem de grandeza nenhuma coisa, se não seja 5. 5 na 2 já dá 10 e outra ordem de grandeza. Mas 5 já é no meio entre 1 e 10, certo? Então, H, o que é H? O que é a altura do ser humano? Mais ou menos 1,70 m, né? E H vai ser mais ou menos 1 metro, 2 metros, né? 1 metro no máximo, né? Então, isso vai ser, quer dizer, esse raiz quadrada da H sobre 2 vai ser na ordem 1. Então, a potência do salto do ser humano na Terra é isso. Então, esse G é 3 sobre 2 é mais ou menos 30. Então, eu não escrevo aqui unidades, porque eu já acabei com uma unidade que é raiz quadrada do metro, né? Então, mas isso vai ser em watts. Então, a potência vai ser na ordem de grandeza 30, não massa em quilos. Isso vai ser em watts, quando massa é em quilos. Então, minha massa do ser humano é mais ou menos 70 quilos, 100 quilos. Então, a potência do salto vai ser na ordem de grandeza 2, 3 kW. 2, 3 kW. 2 ou 3 kW. Certo? Isso que a gente vai obter, mais ou menos. Então, se obter 1 kW, quer dizer, o seu salto é fraco. Se 3 kW, você é jogador olímpico, né? Certo? Mas isso que princípio... Por que esse princípio antropológico? Se considerar esse salto na Lua, eu não vou ter essa afirmação. Na Lua, você pode saltar bem alto, né? Então, só na Terra, isso que vai ser válido. Certo? Mas a gente não vai usar esse fórmula final para estimar potência do salto. A gente vai usar essa fórmula mais ou menos exata, né? Quer dizer, suposição que a força que você age sobre seu corpo fica constante. A gente vai usar essa fórmula mesmo, naquele exercício. Mas isso vai dar na ordem de grandeza 1 a 3 kW, certo? Isso que é minha expectativa
para resultados. Então, todo mundo vai fazer e depois a gente vai fazer tabela e calcular a média. Isso a gente vai chegar ao resultado médio. Tudo bem? Então, isso para a aula de